Quando um gênio como Ziraldo nos deixa, a gente sempre olha para trás, né? Não só para a obra incrível que ele criou, mas para a gente tentar entender de onde veio toda essa criatividade. E olha, acho que as palavras do Maurício de Souza, grande amigo e colega de traço, definem perfeitamente o sentimento de um país inteiro. Foi uma despedida que doeu em todo mundo que cresceu com os personagens dele. Mas em vez de ficar só no adeus, que tal a gente fazer uma viagem? Porque para entender o gênio de verdade, a gente precisa conhecer o lugar que o formou. Então vamos nessa. A gente vai passar pela despedida e pelas raízes dele, pelo seu pioneirismo e, claro, pelo menino maluquinho. Mas o mais fascinante, o que a gente vai descobrir junto, é como a cidade dele, Caratinga, se tornou um verdadeiro berço de talentos. Ziraldo Alves Pinto nos deixou no dia 6 de abril de 2024. Aos 91 anos, ele partiu em casa, lá no Rio de Janeiro, enquanto dormia. Um fim sereno para uma vida inteira dedicada à arte e à imaginação. E que vida, hein? Para ter uma ideia do tamanho do legado dele, basta olhar os números. São mais de 200 livros publicados, milhões e milhões de exemplares vendidos e o mais importante de tudo, a infância de incontáveis gerações foi moldada pelas histórias dele. Mas os números, sozinhos, não contam tudo. Para entender o homem, a gente precisa voltar para Caratinga, em Minas Gerais. A cidade não foi só um cenário, não. Ela foi o primeiro grande personagem da vida dele. A criatividade o cercava desde o comecinho. Até o nome dele já era uma obra de arte, Ziraldo. Uma mistura de Zizinha, sua mãe, com Geraldo, seu pai. Genial, né? A genialidade já estava literalmente escrita no nome. E essa vocação era daquelas impossíveis de ignorar. O antigo professor dele, o Armando, admitia com bom humor que, olha, como estudante o Ziraldo não era lá essas coisas, mas ele viu o talento como uma força da natureza, algo que precisava ser incentivado, um verdadeiro chamado. Agora vamos ver como essa vocação se transformou numa carreira que misturou inovação artística com uma coragem política gigante. Porque o Ziraldo não foi só um criador, não. Ele foi um combatente. E tudo aconteceu muito rápido. Pensa só, aos 6 aninhos ele já tinha um desenho publicado num jornal. Aos 22, iniciava a carreira na Folha da Manhã. Mas foi em 1960 que ele mudou para sempre a história dos quadrinhos no Brasil. E aqui a gente vê bem a dualidade da carreira dele. A Turma do Pererê foi um marco, a primeira HQ colorida feita por um único autor no país e ainda por cima inspirada no nosso folclore. Mas, em 1964, essa inovação foi silenciada. A ditadura militar considerou a obra subversiva e tirou de circulação. A resposta do Ziraldo para a censura não foi o silêncio, de jeito nenhum. Foi a criação. Ele foi um dos fundadores do Pasquim, aquele jornal que, com muito humor e inteligência, virou uma das armas mais potentes da imprensa contra o regime militar. Mas, mesmo com toda essa atuação política, foi no universo infantil que o Ziraldo se imortalizou, e uma criação em particular se tornaria um verdadeiro fenômeno. Lançado em 1980, o Menino Maluquinho explodiu. Vendeu mais de 3 milhões de cópias só no Brasil. O Menino com a Panela na Cabeça virou filme, peça, série, virou parte da nossa identidade cultural. Mas por que tanto sucesso? O próprio Ziraldo explicou. O livro não é sobre maluquices, mas sobre o afeto. A ideia central é que uma criança que é muito amada, que tem liberdade para ser quem é, tem muito mais chances de ser feliz. Uma mensagem universal. Mas a genialidade do Ziraldo não surgiu do nada, sabe? Ele era parte de um fenômeno maior, de uma cidade que parece ter uma vocação especial para criar contadores de histórias. É o caso da Marilene Godinho, também de Caratinga. Ela é outra autora premiada e super querida, com mais de 45 livros publicados, a maioria para o público infanto-juvenil. Os mundos que eles criam são diferentes. O Ziraldo buscava o universal, o menino de qualquer cidade. Já a Marilene se inspira na vida da roça, no regional. Mas a raiz é a mesma, o solo fértil de Caratinga. E a própria Marilene confirma essa ideia. Ela conta que só continuou a escrever por mais de 40 anos por causa do respaldo e da amizade que a cidade sempre ofereceu. Caratinga não era só cenário, era incentivo. Fica claro, então, que o legado do Ziraldo está totalmente entrelaçado com o da sua cidade. Um lugar que seu antigo professor descreveu de um jeito perfeito. Um celeiro de talentos. E a lista é impressionante. De Caratinga vieram o Ziraldo e a Marilene Godinho, mas também o dramaturgo Silvio de Abreu, o cantor Agnaldo Timóteo e muitos outros. A cidade realmente parece ter uma vocação para a arte. Portanto, o legado do Ziraldo vai muito além da obra dele.
É também o legado de um lugar, de uma comunidade que nutre a imaginação e que nos ensina que grandes histórias podem nascer em qualquer lugar. Ziraldo nos deixou com muitas lições, mas talvez a mais famosa e provocadora seja esta: ler é mais importante que estudar. Uma defesa apaixonada não da memorização, mas da imaginação, do prazer de se perder numa boa história. E isso nos leva a uma reflexão final. Ziraldo e os artistas de Caratinga criaram histórias que definiram gerações. Então fica a pergunta: qual história da nossa infância tem o poder de nos transformar em quem a gente é hoje?